Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te dar um pouquinho do panorama colorado antes de enfrentar o Bolívar na Bolívia, na altitude de La Paz. E tudo que é falado pra gente internamente sobre os planos do Inter, porque já disse o Kudê, não vai ser campeão brasileiro. E é óbvio, vai tentar a Libertadores. É sobre isso que a gente quer falar. Bom, gente, o Inter sabe que a coisa não tá boa. 13% de aproveitamento do brasileiro com o técnico Eduardo Kudê, um time que tá aí a 3 pontos da zona do rebaixamento e que sabe que precisa melhorar. José Olavo Bisol, o diretor de futebol, foi conversar com a imprensa e disse o seguinte para os repórteres: calma, mas não é só o Kudê o culpado. Até porque tem uma campanha do próprio Mano Menezes que já não era das melhores. 48% com o Mano no brasileiro, mas não era das melhores. Só que aí vem uma frase importante dele. O Inter, garante o dirigente, tem um diagnóstico do que está errado e está por resolver estas situações. Então não é uma coisa de que, olha, estamos perdidos, não sabemos o que está acontecendo. O Inter garante saber o que está acontecendo e vai resolver essa situação no Campeonato Brasileiro. O Gabriel Volante também apareceu para conversar. Admitiu que, obviamente, as coisas não estão boas, mas falou em falar menos e jogar mais. A única declaração, assim, um pouco mais indicativa, que eu acho que dá um ambiente, uma situação do que os caras pensam no vestiário, foi o Gabriel dizer que, olha, o nosso desempenho não está ruim nas partidas, o problema são os resultados. E é óbvio que tem que ter resultado, mas tu tá jogando minimamente bem, há uma espécie de entendimento de que esses resultados vão acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde no estádio Beira-Rio. O René disse, o cenário não é dos melhores. Achei interessante o René falar isso, olha, o cenário não é dos melhores, porque de fato a coisa não tá boa e tá todo mundo meio que com um sinal de alerta no Beira-Rio. Mas a minha participação aqui é também te mostrar um detalhe bem importante, que não é tão detalhe assim na tabela de jogos do Inter. Quer ver? Vamos aqui para uma tabela simples de jogos do Internacional. Bom, o Inter pegou o Fortaleza, perdeu duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e agora tem o Bolívar nessa terça. Aí, depois do Bolívar na terça, no sábado pega o Flamengo. Tem o jogo da volta contra o Bolívar aqui na Copa Libertadores da América. E depois, isso na terça, no sábado, o Inter pega o Goiás. Ou seja, o Inter faz a sua participação na Libertadores com Flamengo e Goiás no meio. Só que logo depois desse jogo contra o Goiás vem a data FIFA. E automaticamente o jogo contra o Goiás é dia 2 de setembro. São 11 dias de preparação ou de descanso / preparação para tu pegar o São Paulo no dia 13 de setembro. Ou seja, o Inter joga contra o Goiás, fora de casa lá em Goiânia, vai descansar um bom período desses 11 dias, vai dar tempo em 11 dias para o Kudê fazer várias sessões de treinamentos, e aí o Inter pega o São Paulo e esse jogo é no estádio Beira-Rio. Daí, depois do jogo contra o São Paulo, ainda tem mais uma semana e um dia, tá? Porque o Inter joga quarta-feira contra o São Paulo, o final de semana não será de partidas para o Inter e o Inter volta a campo apenas contra o Atlético Paranaense numa quinta-feira, 8 dias depois, e é um jogo que é fora de casa, mas é aqui pertinho, em Curitiba, que não prejudica a logística de ninguém. Então esse é um ponto importante na tabela. Vamos trabalhar com um bom cenário? O Inter passa do Bolívar. Sobrevive a Flamengo e Goiás, vai ter um bom tempo para se preparar para pegar São Paulo e Atlético Paranaense com uma certa tranquilidade. E esses dois jogos serão antes de uma hipotética semifinal de Copa Libertadores. A semifinal da Libertadores está prevista para ali dia 27 e na última semana de setembro, primeira semana de outubro, ali 5 de outubro. Então dá para sobrevive Flamengo e Goiás, consegue, sei lá, uma vitória e um empate nesses dois jogos, vamos projetar assim. Aí tá classificado contra o Bolívar, o plano do Inter seria 2 grandes jogos contra São Paulo e Atlético Paranaense para liberar, para folgar aí mais pro meio da tabela e aí sim pensa na Copa Libertadores da América na semifinal. É óbvio que é uma projeção, é óbvio que tem que colocar na prática, mas eu tô te mostrando o cenário que as pessoas no Inter estão dizendo, calma, não criemos pânico, adaptando aqui para o Chapolin Colorado. Então é isso, vai dar certo ou não, só o tempo vai nos dizer. Te inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.